Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para celebrar juntos. Você aí na sua casa já preparou o altar, já colocou as flores, a vela, a Bíblia? Falando em Bíblia, você pode acompanhar as leituras bíblicas que nós fazemos em nossos cultos. Então, você prepara a sua Bíblia, quando vier a leitura bíblica, você pode abrir ela aí também na sua casa e acompanhar. Acolho você neste momento com as palavras bíblicas que são lema para esta semana. Palavra bíblica que diz, Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 14. Hoje, no calendário litúrgico, é o quarto domingo da Páscoa. Neste culto, queremos relembrar o testemunho das primeiras comunidades cristãs e aprender com elas. Como ovelhas, que possamos ouvir atentamente a voz do nosso bom pastor. Seja bem-vindo, bem-vinda a este culto. Amém. Cantemos o hino O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Estamos reunidas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos que a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito venha aqui, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito venha aqui, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Humildemente, queremos nos achegar diante de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e reconhecer os nossos erros e as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, perante Ti, podemos confessar a nossa culpa, nossas faltas e preocupações e todos os problemas que nos afligem. Confessamos a nossa falta de verdadeira comunhão fraterna contigo e também uns com os outros, de amor ativo
e disposição para perdoar e repartir o que temos com aqueles que precisam de nosso amor e auxílio. Confessamos que frequentemente reivindicamos justiça e compaixão para nós mesmos, mas raras vezes para os outros. Deixamos de fazer o que deveríamos ter feito e, mais ainda, fizemos contra a tua vontade. Confessamos que muitas são as vezes que deixamos de partir o pão, deixamos de perseverar na doutrina. Senhor, sinceramente arrependidos, pedimos-te por perdão. Concede-nos o teu Santo Espírito, que pode renovar-nos e transformar o nosso egoísmo em gratidão e serviço ao próximo. Tem piedade de nós, Senhor. Amém. O Senhor é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Palavras bíblicas de 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9. Todo aquele que de todo o coração se volta para o Senhor, reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, dele recebe o perdão. Assim, aos que confessaram os seus pecados a Deus, eu posso anunciar: os vossos pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconciliados com Deus, oremos pelas dores do mundo, oremos pelas pessoas doentes, pelos desanimados, pelos que passam fome e sede. Oremos pelas dores do mundo, cantando pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita emanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que ele só. Convido para o momento de oração. Oremos. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia, pela dádiva da vida, pelo nosso lar e tudo que tens nos presenteado graciosamente. Estamos reunidas como teu povo, mais uma vez para ouvir a tua voz. A voz que orientou o povo na travessia do Mar Vermelho, a voz que guiou as primeiras comunidades cristãs. Fala a nós, ó Deus, e ajuda-nos a entender o teu querer. Que a tua palavra fortaleça a nossa fé, nos dê esperança e força para permanecermos fiéis à tua palavra. É o que pedimos por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Em preparação para ouvirmos as leituras bíblicas, também a pregação deste final de semana, cantemos o hino Jesus, Pastor Amado. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com penas e malícias que
os erros de um irmão e todos ajudá-lo com terna compaixão. Se tua igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para este culto, que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, texto bíblico também base para a nossa pregação no dia de hoje. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações. A vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a sua necessidade. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava o grupo de pessoas que iam sendo salvas. Ouçamos a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João, capítulo 10, os versículos 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 1 a 10. Aclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro é ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele quis dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta de onde as ovelhas passam. Todos que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas entram por mim, será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo neste momento. Amém. Irmão e irmã em Cristo, quero te fazer uma pergunta neste momento. Você conhece a história da sua família? De onde vieram? Quais eram os seus costumes? O seu jeito de viver?
Para você que tem mais tempo de vida, para você que tem mais experiência, como era a sua infância comparado com os tempos de hoje? Quem sabe posso imaginar que talvez sem celular, sem internet, sem televisão, quem sabe para alguns mais antigos ainda, para quem tem mais experiência, até sem energia elétrica. O que mais que poderia, ser diferente? Muito poderíamos também falar das diferenças, também do jeito de viver do passado e hoje. Mas não queremos ficar somente nas diferenças das diferentes gerações. O que nós queremos também destacar hoje é as semelhanças, são as semelhanças entre o ontem e o hoje. E para começar, então, o que tem de parecido, semelhante aí na sua casa? Tem alguma coisa que se faz que era assim antigamente e hoje? O almoço de domingo, quem sabe? Talvez o modo, o jeito de trabalhar? Quem sabe até a maneira de entender e viver a fé? Quem sabe a quarentena que nós estamos vivendo, possibilite este relembrar da história. Você já sentou nos últimos dias e começou a relembrar a história da sua família, da sua vida? Ainda não? E quem sabe fica aí uma dica para você, para sua família. Se reúna com os que moram aí na sua casa, faça este momento em família um momento de partilha de histórias. Os pais podem contar para os filhos sobre a sua infância, como brincavam, do que brincavam. Também os pais podem falar como se conheceram para os seus filhos. O vovô e a vovó também podem falar, se ainda lembram a data, quando se conheceram. Contar, relembrar o nascimento dos filhos, relembrar a história do nascimento dos seus netos. O vovô e a vovó aí lembram a data de nascimento de todos os netos? Ou de um único neto que talvez pode ter? Lembra da data? As crianças também podem aproveitar este momento para relembrar algo que foi importante nas suas vidas nestes últimos tempos, algo que foi bom, algo que marcou. Façam esse momento de partilha de histórias. Como diz o Oscar de Jesus Clems, é uma frase que ele cita que eu acho interessante: recordar é viver, relembrar bons momentos é ser feliz outra vez. Como na nossa história de vida familiar, em que nós guardamos fotos, lembranças, recontamos a nossa história, também na nossa caminhada de fé, relembramos que somos frutos dos que já nos antecederam. Somos cristãos e cristãs porque os outros testemunharam e preservaram a fé, perseveraram também nos ensinamentos. E embora muitas coisas já mudaram desde as primeiras comunidades cristãs, existem alguns princípios que deram sustentação à comunidade antiga, primitiva, que tornou esta igreja sólida, firme, dando-lhe fundamento que é ainda importante para nós hoje. E estes princípios nós queremos relembrar, conforme nós já lemos e ouvimos no livro dos Atos dos Apóstolos, em especial Atos capítulo 2, o versículo 42, texto que você pode aí agora abrir e deixar aberto e acompanhar aí na sua casa. Então, o primeiro princípio que deu sustentação às primeiras comunidades foi a perseverança na doutrina dos apóstolos. Havia uma preocupação das primeiras comunidades cristãs, dos cristãos e cristãs, em ficar fiel aos relatos dos apóstolos e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Eles estavam preocupados em realizar a vontade de Jesus,
que está expressa em Mateus capítulo 28, versículo 20, texto bíblico tão usado também no batismo. Texto bíblico que diz: batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado. É por causa do testemunho fiel, da perseverança na vontade de Deus, de Jesus Cristo, que ainda hoje possuímos esta palavra, conservada para nós nas Sagradas Escrituras. O Evangelho, que nos fala da boa nova da salvação em Jesus Cristo. Como nas primeiras comunidades cristãs, nós também somos chamados a perseverar na doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E para perseverar na palavra, se manter firme nos ensinamentos, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Por isso nós precisamos da comunhão dos irmãos e irmãs na fé, mesmo que seja de forma virtual, como nós estamos fazendo. Você pode saber que mais pessoas estão neste momento ouvindo a palavra de Deus, assim como você está fazendo agora. E a comunhão é o segundo princípio fundamental para a comunidade cristã. Em algumas Bíblias, a tradução da perseverança ou da comunhão pode ser um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Os cristãos realmente tinham amor ao grupo, à comunidade. Por isso, ninguém faltava, todos ligados pelo mesmo objetivo, pelos mesmos interesses. Na comunhão tinham força, a força da perseverança. Também hoje, a nossa comunhão é necessária. Embora nós não possamos nos encontrar fisicamente, presencialmente, lá na igreja, na comunidade, nós estamos aqui. Por isso nós temos uma hora marcada. Domingo de manhã, às 9 horas, teremos um culto. Ou se não, às 10 horas, quando você puder assistir. Mas é importante manter a comunhão na mesma palavra, para que juntos possamos perseverar na fé. Perseverar na comunhão, como os primeiros cristãos e cristãs. É o princípio que dá também sustentação à comunidade em tempos difíceis. E o terceiro princípio é aquele que fez com que os discípulos de Emaús reconhecessem Jesus Cristo, conforme nós podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. O terceiro princípio é o partir do pão. A princípio, não foi propriamente a ceia do Senhor que foi realizada, mas a comunhão de mesa do amor e da fraternidade entre os primeiros cristãos. O partir do pão tinha e tem também ainda hoje para nós o sentido de hospitalidade, de acolher pessoas. Era um dia na casa do Pedro, outro dia na casa do João, outro era num outro discípulo, como nós podemos ler em Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14, texto que você pode ler depois, Atos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Hoje, nesse exato momento, nós não podemos nos visitar. A gente não tem como sair, a gente não deveria, pelo menos, sair de casa. Fique em casa. Nem podemos, por isso, porque nós não podemos sair de casa, realizar a ceia do Senhor. Nós não podemos participar. Por isso, podemos sim, primeiro, partir o pão em casa. Você faz as suas refeições aí na sua casa em volta da mesa, com a família reunida? Não? Quem sabe também é uma sugestão. Reúna a sua família sim. Faça a oração. Nós temos relatos, vários relatos bíblicos, de que Jesus se sentou à mesa com diversas pessoas.
para comer, inclusive por causa disso, porque ele se reunia frequentemente com pessoas para comer e beber, ele foi chamado de comilão e beberrão. Lucas capítulo 11, versículo 19. O Filho do Homem come e bebe e todos dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão, é um amigo dos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que andam por aí. A exemplo de Jesus Cristo, nós também queremos nos reunir como discípulos, como família, como cristãos e cristãs e preservar este ensinamento. Queremos perseverar na partilha do pão e da comunhão de mesa, a partir da nossa casa. A partilha do pão pode acontecer em nossa casa, mas ela também pode acontecer fora da nossa casa. Nós podemos ajudar aqueles que não têm o que comer nem beber, pois também assim é o ensinamento de Jesus Cristo, do qual nós seremos cobrados também no juízo final. Nós podemos ler em Lucas 25:45. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E para finalizar os princípios, o quarto princípio é a perseverança na oração. Tem uma frase de Martim Lutero que eu gosto muito que diz assim: hoje eu tenho muito a fazer, portanto hoje vou precisar orar muito. Eis a nossa tarefa. E como também diria Lutero, assim como o negócio dos alfaiates é fazer a roupa, e o negócio dos sapateiros é remendar os sapatos, o negócio dos cristãos é orar. E aí, meu irmão, minha irmã, cristão e cristã, você já fez o seu negócio hoje? Você já fez a sua tarefa como cristão de orar? Ainda não? Que possamos neste culto aproveitar este momento para orar a Deus. Perseverar na oração é perseverar no diálogo com Deus. Na alegria, como nós diríamos também no casamento, nessa relação com Deus é assim. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe, até que a morte nos leve para Deus. Essa é a diferença de quando nós estamos falando do relacionamento com Deus e uns com os outros. Estimado irmão e irmã em Cristo, o ensino, a comunhão, o partir do pão, a oração, são os esteios, a base, os princípios da comunidade cristã, para nós hoje e em todos os tempos. E como disse também Martim Lutero sobre esses 4 pontos: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir o pão e na oração, nestes sinais é reconhecível a igreja cristã. São nesses sinais é que nós conhecemos e vemos a igreja de Jesus Cristo. Tem uma imagem que circula na internet, essa que você está vendo agora. O diabo fala para Deus: com o Covid-19, Deus, eu fechei todas as igrejas. E Deus responde: ao contrário, querido, eu abri uma igreja em cada casa. Estimado irmão e irmã em Cristo, Deus diz para você, para mim, diz para nós hoje o seguinte: assim como na família, onde nós lembramos das nossas histórias, mantemos costumes e tradições, assim também na caminhada de fé, os princípios, os sinais visíveis da igreja cristã podem ser vividos aí na sua casa. A igreja cristã é aí, onde
cada membro está. A igreja cristã está onde está cada um de seus membros. E assim, relembrando as nossas histórias, perseverando na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Jesus Cristo, na pregação da palavra de Deus, perseverando na comunhão, no partir do pão e na oração, é que com certeza superaremos este momento, este tempo de pandemia. Assim nós também pedimos para que Deus envie o seu Espírito Santo, o Auxiliador, para que ele possa nos auxiliar a perseverar. Amém. Convido para que juntos possamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos Creia sempre sem cessar. Creia sempre sem cessar, tudo em pé sem vacilar.
Convido que nós façamos neste momento a oração de intercessão. Oremos. Amado Deus, nos achegamos a Ti em oração e pedimos: olhe por todas as pessoas que sofrem, pelas que estão contaminadas com o Covid-19, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que perderam o seu emprego. Dá-lhes, ó Deus, a certeza da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amor. E que o nosso gesto de amor, o nosso gesto concreto, possa alcançar a todas as pessoas necessitadas. Ajuda, ó Deus, a Tua Igreja para que ela continue sendo instrumento da Tua missão. Que nestes tempos de medo e angústia, os Teus servos e servas possam continuar anunciando que Tu és Senhor sobre tudo e todos e que Tu nos guardas. Olha, ó Deus, também para cada um neste momento que acompanha este culto, que está em sua casa, cuidando de si e de seu próximo, evitando que o coronavírus se espalhe ainda mais. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos viver os princípios cristãos que aprendemos hoje. Ouve, ó Deus, as orações que agora em silêncio também fazemos. E tudo, ó Deus, que nós expressamos em palavras e também aquilo que temos em nosso coração e em nossa mente. Incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem o seguinte comunicado, aviso, então no próximo domingo, novamente às 9 horas da manhã, transmissão aqui pela página do Facebook da Paróquia União. Em seguida também o culto estará disponível na minha página pessoal do YouTube, Dério Mil, que você pode procurar lá, que também estará disponível lá no YouTube. Então, próximo domingo, Dia das Mães, também teremos uma surpresa para algumas mães, então nos acompanhe também no próximo domingo às 9 horas da manhã. A oferta do culto de hoje, ela é destinada para a formação teológica, auxílio para a formação teológica, realizando sonhos, fortalecendo vocações. O objetivo é auxiliar financeiramente estudantes de teologia, membros da ISLB, a fim de que possam realizar os seus estudos, tendo em vista a futura atuação ministerial, financiar o custeio parcial ou integral de disciplinas, mensalidades e créditos acadêmicos, financiar e auxiliar na subsistência do ou da estudante durante o período de estudos. Então, no site da ISLB, esse site que você está vendo agora, você pode entrar no site e fazer por lá a sua doação, a sua oferta, a sua contribuição para o auxílio aos estudantes de teologia. Então, você pode fazer a sua oferta de forma online. E quero destacar que eu também. Eu sou resultado, sou fruto também do auxílio destas ofertas que vieram de muitas e muitas comunidades que me auxiliaram no período de formação. Estes foram os comunicados, os avisos. Convido para que juntos possamos receber a bênção de Deus ao final desta nossa celebração. Você aí na sua casa, se você puder, estenda as suas duas mãos, mas se você não puder, se você estiver segurando aí o seu celular, estenda a outra mão para que juntos possamos receber a bênção de Deus. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, a bênção do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a bênção do Espírito Santo, o nosso animador, esteja contigo neste dia. Assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana de trabalho
e até o nosso próximo culto no próximo domingo. Amém.